Pronto, galerinha, agora vai dar certo, viu? Eu não estava conseguindo compartilhar com vocês aqui a câmera, mas agora vai dar certo. Todo mundo está conseguindo ver minha tela? E me ouvir bem, me ver também? Ok, né? Sim, tudo ótimo. Perfeito, então vamos lá. Vamos dar continuidade, tá? Então, mais uma vez, vamos conversando por aqui. Deixa eu só visualizar aqui uma situação, rapidinho. Ó, então, vamos lá. Então, como nós estamos aqui para conversar sobre a mentoria de profissional de enfermagem, é importante vocês entenderem que você que é estudante já se sinta um profissional da enfermagem. Por quê? Como eu falei, eu já sabia o que eu queria ser enquanto estudante. Quando eu me tornei estudante da graduação de enfermagem, eu já sabia o que eu queria para o futuro. Eu já sabia o que eu queria naquele momento que eu fui inserida lá. Eu queria projetar aulas, eu queria realmente abrir uma escola. Eu queria ter essa situação na minha vida profissional. E é importante você, enquanto estudante, saber, basicamente, se você gostaria de trabalhar com UTI, recém-nascidos, com idosos, com estética, porque você pode fazer tudo isso na enfermagem. Então, quem fui naquele momento também foi importante para me tornar quem eu sou nesse momento, para ter me tornado quem sou nesse momento. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês essa noite, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Francine Roberts, sou enfermeira também, e a técnica de enfermagem, que não exerce a profissão de técnica de enfermagem, mas enquanto enfermeira eu estou aqui exercendo uma profissão muito legal, que é docência, e nessa particularidade eu gosto muito de ensinar os meus alunos a crescer mais e a se dedicarem cada vez mais no curso que eles tanto se dedicam, né? Nesse meu currículo, vamos dizer assim, eu já passei por N situações, tanto na área do cuidado com idosos, cuidado com a pessoa física no contexto geral, seja criança, seja adulto, tá? E nessa situação, quando você está inserida no mercado de trabalho, quando você tem o seu primeiro emprego, quando você começa ali, uma situação de Covid, por exemplo, aqui, né, você passa a se identificar no sentido de dizer assim: eu vim para alguma coisa, né? A enfermagem ela me trouxe para alguma coisa, não só para cuidar, mas também para me cuidar. Esse autocuidado ele tem que ser inserido em vocês a partir de agora, ok? Para você ter uma ótima profissão, é aquilo que eu digo para os meus alunos quando eu estou dando, por exemplo, saúde mental. Eu não posso começar uma disciplina de saúde mental sem, pelo menos, no mínimo, entender como está a saúde mental dos meus alunos. Então, eu faço com que eles tenham ali uma roda de conversa, um enlace, né, de entendimento, de atenção, para que eu consiga observar nele também os seus medos, as suas frustrações, e termos uma capacidade de gerar conflitos e também, desses conflitos gerados, conseguir elucidar, transformar essas pessoas. Então, dentro do ambiente de trabalho, você precisa ter, primeira coisa, começando na sua escola, começando na sua sala de aula, você precisa ter comprometimento e não ser individualista. Você precisa trabalhar, saber trabalhar como pessoa e saber trabalhar em equipe, né? E essa equipe vai fazer com que você cresça mais nas oportunidades. Eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de um dos plantões mais maravilhosos que nós temos, né, na vida da enfermagem, que é regado de um bom café, um bom suco, um bom bolo, um bom açaí, boas conversas, porque na enfermagem nós também temos nossos amigos, né, que partilham ali longas horas de trabalho conosco, que está inserido naquele mercado de trabalho com mesmos sonhos, mesmas dúvidas, mesmos anseios, mesmas possibilidades, mas nem todo mundo consegue agregar essas possibilidades na nossa vida. Então, esses medos de alcançar esses objetivos, nós temos que aprender a partir de agora, nessa mentoria, a tirar. Esse medo, essa ansiedade que nos causa, né? De sermos frustrados e não saber partilhar nossas emoções com os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, até mesmo nosso colega de campo, que está conosco na nossa luta do dia a dia
competindo conosco na nossa sala de aula, isso é importante você saber lidar. E saber fazer com que isso não interfira na sua vida profissional, né? De forma que não faça com que o seu crescimento profissional progrida, muito pelo contrário, coloque você para trás, porque nós, com vínculos, nós conseguimos alcançar muitos objetivos que a gente nem imagina. Quando nós conseguimos inserir esse vínculo de amizade, de afeição, nossos medos eles vão saindo, nosso ambiente de trabalho ele vai se transformando, ele vai fazendo com que você tenha vontade de ir no outro dia trabalhar, que você tenha vontade de fazer, né, novas coisas ali, de transformar vidas. Isso é importante também. E é importante para que possamos trazer para a nossa família esse conjunto de tarefas e fazer com que seja separado, tá? Uma coisa que eu gostaria muito de trazer para vocês é não misturar o nosso processo de trabalho com a nossa família. Então, o que é esse processo de trabalho? O que não é trazer para o seu cônjuge, para o seu namorado, para os seus filhos, o seu sofrimento, não é isso, mas é a forma como você lida com os seus sofrimentos, para que não causem frustrações nos seus filhos e também na sua família, né? Trazer o sofrimento, aquele sofrimento que ficou lá no seu ambiente de trabalho, é importante para que você consiga fazer, trazendo à sua família a paz que você tanto espera. É depois de uma longa labuta de 24 horas de plantão, você voltar para casa e saber que tem um acolhimento. Isso também não pode te trazer medos. Então, você saber lidar com o trabalho, que o trabalho fique lá, de maneira que você consiga se conscientizar de que na sua família você tem uma retaguarda, um balanço de amor, uma transformação ali daquilo tudo que você vivenciou no plantão atrás. Isso não quer dizer que você não vá partilhar as dores e os sofrimentos, mas saber lidar com essas dores e sofrimentos dentro da sua família é super importante. Não desgastando a sua família pelo seu desgaste que você vai encontrar no seu ambiente de trabalho. Pelo contrário, trazer também o lado sincero, o lado bom do seu trabalho é importante, o lado que você tem do cansaço é importante, mas eu vou ser bem sincera com você. Meu marido e meus filhos nunca vão me ouvir dizer que eu tive uma noite de plantão horrível, que eu não quero voltar tão cedo a trabalhar num plantão. Você está entendendo? Eu sempre consigo, de certa forma, transformar o meu plantão, por maior que seja, de urgência, emergência, eu sempre fazia com que aquilo transformasse uma coisa leve. Isso aqui foi após uma situação de gravidade, né? Tinha um paciente entubado, tinha situações, foi na época do Covid aí, na segunda onda, a gente tinha acabado de perder uma pessoa, um paciente muito querido naquele momento, né, as famílias estavam com dores, mas nós precisávamos estar vivas e precisávamos estar bem para o próximo plantão, para o próximo, horário, né, e isso era importante, nós precisávamos estar ali entre amigos, para conseguirmos ter forças e chegar no outro dia no ambiente de casa, renovada, né, foi um resgate justamente essa aula, isso aqui é um antigo apartamento meu inclusive, meu menino ainda era bem pequenininho, minha menina tá bem pequenininha também, ele já tá uma moça, né, e meus cabelos eram grandes, um pouquinho maior, né, já não são tão mais, então quer dizer, muita coisa muda, né. Então isso é um processo de trabalho importante. Enquanto docente, uma coisa que eu consegui absorver e aprender para mim, é que não tem nada melhor do que você ver o sorriso de um aluno no final de uma aula, tá. Isso faz com que eu tenha a vontade de partilhar novos horizontes para os meus alunos. Isso aqui foi uma das aulas que nós tivemos recentemente, foi um aulão sobre de farmacologia, né, um resumão aí de farmacologia, administração de medicamentos, no caso. E aí eu conheci muitos alunos aqui novos que vieram pela primeira vez e dentre esses alunos também já trouxeram outros. Você vê que como é o efeito transformador na nossa vida, né. Então eu trago para você uma situação, aqui foi quando eu iniciei, né, meu primeiro dia de aula, meu primeiro dia como docente, em uma escola que eu dei aula pela primeira vez, tá. Então foi meu primeiro dia de aula, eu partilhei ali os meus conhecimentos com os meus alunos e, eu estava muito feliz, eu estava completamente feliz, eu estava num ambiente que eu tanto almejei, que eu tanto esperei, que eu tanto sonhei, mas tinha uma situação, eu estava preparada, tá. Eu estava preparada para aquele dia.
Aquele dia não veio para mim como uma luva se eu não tivesse as mãos preparadas para receber essa luva. Para você estar preparada no ambiente de trabalho, você tem que participar do seu curso, da sua vivência enquanto estudante. É você aproveitar todos os caminhos que vão te transformar, em uma pessoa grande, maior. Então é importante que você esteja preparado para calçar essas luvas. Quando eu recebi essa oportunidade, eu já cheguei lá de cara para, oficializar 3 disciplinas. Eu era professora de uma grade de 3 disciplinas durante a semana, e durante várias semanas eu passava manhã, tarde e noite dando aula. Eu chegava para em casa exausta, com muitas dores de cabeça iniciais, mas muito feliz, porque eu estava ali preparada e me preparando para o que viria, que era ter a minha própria escola FCR, juntamente com meu esposo, que me ajuda, que inclusive eu que estava conosco aqui, me ajudando na parte, eh, da gente, para enfermagem eu sou maravilhosa, eu sou top, mas para a parte informática eu não sou boa não, tá. Então ele que me ajuda nessa parte de manutenção e tudo mais. Inclusive, também atendem vocês no quesito, né, das informações pertinente a essa parte de sistemas do nosso site, tá. Então, eu me tornei hoje uma pessoa que eu tanto almejei há mais de 15, 20 anos atrás. Hoje eu sou professora da minha própria escola também, tá. E aqui é uma das nossas turmas que, graças a Deus, elas lotam. E qual é o segredo, né, desse sucesso que nós temos enquanto professores? Eu vou dizer para você qual é o meu segredo. O meu segredo não é retorno financeiro tão somente, porque eu quero meu retorno, eu quero minha hora aula paga, tá, porque eu trabalhei por isso e eu quero meu retorno. Mas é o meu compromisso como professora de fazer com que o meu aluno ele consiga ter esses 2 agregados, ele consegue pagar por um curso bom, pagar por um curso bom, mas um curso que também é bem em conta no mercado de trabalho, bem em conta, né, onde ele for, o nosso curso cobre qualquer oferta, você pode ter certeza disso. O aluno ele vem para uma aula de capacitação aqui no mínimo por 8 horas e ele paga aí, tem curso que ele paga R$ 30, R$ 20, R$ 50. Então, para mim é motivo, né, de grande alegria fazer com que esse retorno para esses alunos de atenção, que ele vai ter na sala de aula, ele traz para mim e ele tira aqui todas as suas dúvidas e fortalece o seu currículo, isso só me deixa mais feliz, né. Então sim, esse é o meu segredo, fazer com que o meu aluno se sinta feliz, tá. E aí, eu queria passar para vocês algumas informações, alguns tópicos importantes dentro da profissão de enfermagem, e você precisa entender onde você está se jogando, né. Seja profissional de saúde na área de enfermagem, de cuidador, na área de fisioterapia, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, doula, você está trabalhando numa profissão de saúde. E quando você trabalha numa profissão de saúde, você está se dedicando, e essa dedicação, ela é integral ao seu paciente, tá. E quando você fala de integral, gente, você entender o paciente como um todo, cabeça, aos pés. Então é podálico, é um paciente que você vai entender e atender ele generalizando o sistema de informações de doenças que ele venha a ter. Então você tem que entender que você vai promover esse bem-estar no contexto real da história, prevendo, né, situações agravantes das suas doenças e também tornando essa pessoa, eh eh, específica de sua doença, do seu tratamento, mas fazendo com que ela possa se reabilitar, que ela possa voltar à sociedade e que ela possa entender que esse processo de cuidado, né, é uma colaboração mútua entre o profissional de saúde também ao familiar e ao paciente. E tudo isso embasado em práticas de ciências evidenciadas. Não foi um contexto aí de algo que foi criado simplesmente porque achava-se que era bom, mas é ciência e evidência que são comprovadas na aplicação ao meu paciente, tá. Então, em que áreas eu poderia atuar dentro da enfermagem? Gente, eu coloquei aqui algumas delas, mas para você ter ideia, são
centenas de áreas que você pode procriar, porque dentro da área hospitalar, por exemplo, você pode ter mais de 30. Então, você pode trabalhar dentro da unidade hospitalar, você pode trabalhar na terapia intensiva, na pediatria, obstetrícia, você pode trabalhar como doulas inserida no hospital, maternidade, você pode trabalhar na gerência, você pode trabalhar em N situações, inclusive dentro do hospital. Então, professora, eu não me dei bem com clínica médica, eu não gosto de trabalhar paciente oncológico, então você pode trabalhar numa unidade de terapia intensiva, onde o paciente ele vai estar ali mais, vamos dizer, numa parte mais complexa, mas é uma parte mais de rotina, você tem um ambiente fechado à sua disposição, onde você consegue ali, você é uma pessoa muito organizada, sistemática, então a rotina da UTI é um ambiente exclusivo para você, você pode ter certeza disso. Pode trabalhar também em clínicas de reabilitação, na atenção primária, né, dentro de centros de saúde, UBSs, com um projeto de programas de saúde da família, né, como nós implantamos dentro das UBS. Pode trabalhar dentro dos cuidados domiciliares, cuidados específicos para pacientes que têm necessidades especiais, pacientes geriátricos, pacientes como, trabalhar como dentro de lares de idosos, inclusive abrir essa expansão de lar de idosos, trabalhar com pacientes geriátricos, tá? Dentro de uma casa de saúde de repouso. Vocês podem trabalhar com situações de pessoas, moradores de rua, onde você vai trabalhar num projeto de extensão à saúde, e provedores da saúde, tá? Pública. Podem trabalhar com o ambiente de pesquisa acadêmica, aquele enfermeiro que tem um envolvimento, né, com a parte acadêmica, então você pode trabalhar mais com o âmbito de pesquisa científica, se envolvendo na parte específica mesmo da ciência e empreendedorismo, tá? Inclusive nos nossos cursos, um dos cursos que mais tem chamado a atenção é o curso de Furo Humanizado. O curso de Furo Humanizado é um curso altamente enriquecedor e que você pode ter grande retorno financeiro, dependendo de você. E você pode ter empreendedorismo como Furo Humanizado, você pode ter empreendedorismo como home care, você pode abrir a sua própria home care. Tem vários técnicos de enfermagem, inclusive, que têm esse âmbito de trabalho. Você pode trabalhar com estética na parte de empreendedorismo, você pode trabalhar com cuidadores, com equipes de cuidadores de idosos, cuidadores de recém-nascido. Você pode trabalhar como doulas, você pode trabalhar com N situações, lembrando que doula é uma particularidade, tá? Não envolve somente a parte de saúde, técnica de enfermagem, mas é um empreendedorismo que você pode também trabalhar para a sua vida. Então, tem crescido muito o mercado de trabalho de empreendedorismo, né? E como é feito esses critérios? É feito através de capacitações. Então, muitos alunos, eles nos trazem dúvidas com o processo de capacitação, que são capacitações. Nós temos vários tipos de capacitações no mercado, e nosso mercado de capacitação pela FCR, nós inserimos cursos livres, tá? Cursos livres são cursos que qualquer aluno técnico de enfermagem, qualquer aluno auxiliar de enfermagem, qualquer pessoa queira se capacitar para por fim de desejos, tá? Então são cursos que vão capacitar o aluno no aperfeiçoamento de técnicas que, às vezes, em uma sala de aula deixou a desejar por um tempo. De repente, você tem um tempo regrado ali, você estava de atestado e não conseguiu assimilar bem as aulas práticas, você precisa de uma capacitação para aquilo ali, como, por exemplo, punção venosa, coleta a vácuo, né, que são uns dos cursos de carro-chefe na nossa escola, tá? Processo de cicatrização em feridas, você quer se capacitar, se tornar um expert, né, em lesões, em feridas, tratamentos de feridas e coberturas, dentre outros, né. Recentemente nós tivemos sala de vacina, onde o aluno teve aula de sala de vacina, mas ele queria complementar mais isso aí, entender mais sobre o calendário vacinal. Então existe o curso de capacitação de sala de vacinas, onde o aluno é inserido nesse campo de formação. E qual a importância disso no seu currículo? Grande importância. Ora, olha só, se eu sou uma pessoa, um profissional de saúde, um gerente,
enfermeiro o gerente, pega o seu currículo, eu vejo que você passou o seu curso inteiro trabalhando como capacitações, né, sendo inserido em vários tipos de capacitações, o seu currículo tem muito mais peso para mim. Além das cargas horárias que você vai obter no seu currículo, você tem, sabe o quê? Que você consegue me transferir a força de vontade de crescimento, e esse crescimento é um crescimento de capacitar-se, de aperfeiçoar-se, de aprender, de entender mais sobre sua profissão. Então eu pego um currículo cru de uma pessoa que fez um curso técnico de enfermagem, um curso de cuidador, vamos lá, e ele fez algumas capacitações inseridas ali na sua escola. Então ele tem ali uma carga horária de no máximo 30 horas a mais, num curso de, sei lá, de punção e mais um curso que foi inserido em uma aula da saudade, antes aula da saudade, que você precisava participar daquele curso e você pronto. Mas aí eu pego um outro currículo com um aluno, que ele passou os 2 anos do curso dele se aperfeiçoando, pelo menos uma vez no mês, a cada 3 meses, mas ele pagou um curso de capacitação, ou ele foi inserido, não necessariamente pagando, tem muitos cursos de capacitações que vocês podem fazer, inclusive EAD também, tá? E que complementam a sua carga horária. Então, quando eu vejo aquele currículo, tá, com aquele aluno que já foi inserido em vários tipos de capacitações, então ele tem uma formação para mim. Ele tem muito mais informação do que um aluno com apenas 2 cargas horárias a mais no seu curso de técnico de enfermagem. Então, eu tenho um aluno técnico de enfermagem, mas que ele não ficou bitolado ali naquela sala de aula com os seus colegas, onde ele foi simplesmente ser um aluno raiz, um aluno que ficou sentado, ouvindo e vendo slide, e um aluno medíocre, vamos dizer assim, que é aquele aluno que não abriu a sua mente ainda para o mundo de capacitações. Então esse aluno ele é formado, tá? Ele tem uma formação ali acadêmica, né, vamos dizer assim, nesses 2 anos de período, ele não tem só o curso técnico, ele tem uma formação capacitada, ele é um aluno capaz e aperfeiçoado ali para qualquer coisa, para o que der e vier, ele está preparado, tá bom? Então, uma outra coisa importante que nós temos que aprender a desenvolver a nossa carreira, né? Quais são as competências que eu preciso ter? São as competências técnicas. E esse conhecimento clínico de habilidade, essas práticas, e também o uso da tecnologia, né, da informação dentro da saúde, eu vou adquirir através de aperfeiçoamento, através de práticas, através de práticas gerenciadas pelo meu enfermeiro ou práticas de habilidades que eu possa adquirir em estágios, mas pessoalmente também nas práticas que eles buscam através de aperfeiçoamentos, como os cursos que eu acabei de falar, de cursos de pós, né, e cursos de aperfeiçoamento de carreira. Então, eu preciso trabalhar esse lado interpessoal do meu aluno e eu preciso entender que ele entenda que a comunicação e a empatia, o trabalho em equipe são super importantes, são fatores super importantes no desenvolvimento de carreira. É como eu falei no início, se você não tem uma boa comunicação com o seu gerente, né, com o seu chefe direto, ou com o pessoal que você trabalha, você tem um grande motivo aí para ter um desenvolvimento de carreira negativo, porque você precisa trabalhar o seu lado pessoal, o seu lado interpessoal. E o trabalho em equipe é super importante para que você consiga desenvolver grandes afetos e também um crescimento de carreira que você tanto precisa. E também saber gerenciar o seu tempo. Lembra quando eu falei que o nosso tempo de trabalho, ele precisa estar inserido no trabalho, e a nossa família ela precisa ter um compromisso de família, de um compromisso onde você esteja preparada para chegar no seu lar, tá? Se dedicar à sua família, se dedicar aos seus filhos. Então, saber gerir o seu tempo é super importante, porque você vai ter menos possibilidade de ter problemas de saúde mental, tá? Porque você vai ter condições aí de saber o que é de César e dar a César. É aquela situação de você conseguir gerir o seu tempo, porque se dedicar ao nosso trabalho é importante, mas nós precisamos também nos dedicar a outros leques de competências para que eu consiga desenvolver uma carreira satisfatória, que não agrida a minha saúde, não agrida a minha família e que possa contribuir com a minha vida.
profissional, tá? Saber ser líder, saber ter essa liderança de foco, de fazer com que o outro entenda que você sabe tanto quanto ele, que você está ali para ensinar, isso é super importante. Desenvolver isso na sua habilidade. Não é a questão da soberba, é a questão do ensinar mesmo. Você vai ter muitos técnicos de enfermagem que vão te ensinar a lavar as mãos como deveria, mas vão ter muitos também que vão dizer que isso é besteira. Lavar a mão daqueles 5 tópicos que nós sabemos que nós devemos higienizar as nossas mãos, né? Então, isso é um fato de liderança, você saber condicionar e dizer, não, isso aqui é importante, não é porque eu vou perder tempo, é importante para mim, para minha condição enquanto técnico profissional, eu preciso higienizar as minhas mãos nessa nessa habilidade que eu aprendi, na ciência, como manda a literatura, porque é importante isso para mim, é saber liderar os seus conceitos de aprendizado, tá? E suas habilidades organizacionais. Quando você tem as habilidades de organizar e descentralizar, sabe o que é descentralizar? É você também organizar aquilo que é feito para você fazer. É você saber trabalhar num campo de ambiente de trabalho onde você consiga gerir o seu tempo, a liderança e organizar as suas habilidades. Por exemplo, você vai trabalhar num ambiente de enfermaria, vai ter sempre o técnico de enfermagem que vai ficar com o comando das medicações, ele vai ficar inserido ali nas medicações dos seus pacientes, mas também existia, há mais de 20 anos atrás, a situação de um enfermeiro ou um técnico de enfermagem comandar toda a medicação do ambiente, enquanto ficava uma outra demanda, uma outra equipe com a situação das práticas inseridas nos cuidados com o paciente. Então, você vai ter N situações de carreira e processo de trabalho. Então, você vai ter que ter essa habilidade organizacional, porque você pode ser o provedor dessa gerência, você pode ser o gerente de sair. Então, saber quem é o mais coerente para a medicação, quais são os mais cuidadosos, quais são os que vão saber e conduzir, dar o banho no leito, né, de forma ordenada, sem atropelos, fazendo com que a gente consiga fazer com que aquele trabalho termine e finalize de forma organizada, é importante também, tá? Esses crescimentos e as oportunidades, como o cargo de liderança, por exemplo, que um enfermeiro tem, ele coordena, né, um setor de enfermaria, ele tem que ter uma consultoria e gestão de saúde, para que ele consiga atuar de forma pública e com qualidade. E o que é forma pública, gente? Trabalhando dentro das políticas de saúde. É saber que o seu paciente, o seu cliente, ele está ali por uma gestão e também por uma educação continuada. Ele precisa que você, enfermeiro, esteja participando de educação continuada, que você entenda que aquele processo de tratamento de ferida ele já mudou há mais de 20 anos atrás. Como eu falei na aula anterior, o processo da intramuscular no glúteo, ele está em desuso. O que significa isso? Que eles estão saindo da literatura e que nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais a os outros processos de intramuscular, tá? Nós temos o vasto lateral da coxa, nós temos o ventro glúteo, né? Então tem muitas situações em que fica a desejar aí o nosso treinamento, porque as pessoas estão desatualizadas e eu preciso ter essa educação continuada para que o meu cliente, o meu paciente, ele consiga ter o retorno que ele tanto quer, que é um cuidado específico. Home care, por exemplo, capacitações continuadas, são as capacitações que nós falamos, né? São aquelas situações que nós estamos inseridas no mercado e que às vezes você está simplesmente formado naquilo. Enfermeiro e pronto. Não tem uma pós-graduação, não assiste uma aula sequer de uma situação é, EAD que seja, né, porque você tem um campo de mercado aí que está abrindo muito leque de informações, como por exemplo EAD, né, você não tem condições de ir pessoalmente, você pode estudar em longa distância e dá super certo também. Você pode fazer com que essas capacitações elas participem da sua vivência profissional, para que você seja um profissional garantido no mercado, tá? Os desafios são super vamos dizer assim, constantes e comuns. Você vai ter uma carga horária que pode ser exaustiva, turnos extensos, rotina de trabalho, né, que podem te dar muitas dores de cabeça e às vezes imprevisíveis, porque são cansativos. Os riscos ocupacionais, ou seja, você está exposto a doenças, às necessidades de prevenção e lesão física que você pode ter no seu emocional, inclusive gerando um burnout que tem crescido tanto,
né, hoje em dia, esse estresse de trabalho, então é a necessidade que você tem de cuidar de si que evita que você tenha esse esgotamento físico e profissional, que faz com que você desista de tudo que você tanto sonhou, que era trabalhar com a enfermagem ou qualquer um que seja o seu trabalho. Então esses desafios, você tem que entender que eles existem, são desafios comuns e que você tem que estar preparado para isso, sempre focando em descentralizar, fazendo aquilo que você pode, que você está capacitado a fazer, tá? Chegou, te entregaram lá uma demanda de você trabalhar um PA, você nunca trabalhou no pronto atendimento, você não sabe como desenrolar um pronto atendimento, mas você precisa do trabalho. E aquilo te estressa, aquilo te domina, te deixa, perde o sono, né? Te deixa intranquilo com aquilo ali. Então você vai relaxar e você vai se aperfeiçoar naquilo. Calma. Todo o processo de trabalho ele gera uma situação de desgaste e você não pode colocar aquilo como um empecilho. Você vai ter que se concentrar e se aperfeiçoar. Não custa nada perguntar como se faz, não custa nada perguntar como deveria ser feito, ao invés daquilo que você está vendo, e se aperfeiçoar. Isso é uma estratégia de bem-estar para você, tá? E essa estratégia de bem-estar é o autocuidado. É você conseguir se ver como profissional que precisa estar alimentando-se saudável, tem que ter exercício físico de rotina, tá? O descanso adequado, você não pode estar com plantões exaustivos de 24 horas e não ter um lar para dormir. Tem muitos profissionais de saúde que eu vejo e conheço, gente, que dormem onde trabalham. Porque os outros estão, mas eu vou trocar o microfone aqui e dá certo. Acho que não ficou ruim não, né? Então vamos lá. Então, pessoal, eu nunca tive esse processo de ficar 24 horas de plantão, já dei 24 horas de plantão, tá? Mas eu voltei para minha casa. Voltei para minha casa, tinha dias plantão de 24 horas, eu vinha dormir e voltava para o ambiente de trabalho. Não, porque você está aqui, amiga, dorme aqui que você vai estar aqui à noite de novo. Não, nunca fiz isso. Saía do meu plantãozinho, voltava para minha casinha, dormia e voltava à noite, mas mais 24 horas de plantão, se fosse o caso. Já dei vários plantões noturnos, por exemplo, de 5 noites seguidas, né? Foi uma estratégia que eu tive, por exemplo, de desvincular na minha mente de uma perda. Eu tive uma perda, eu perdi uma irmã, né? Ela faleceu e eu dei 5 plantões noturnos. Aquilo foi para mim uma terapia, além da minha família. Então eu ia para o meu plantão noturno, voltava para minha casa, descansava e passei aquilo ali bem, sabe? Porque eu tinha aquele ambiente de trabalho que era bom para mim. Eu construí meu ambiente de trabalho e eu fiz com que o meu ambiente de trabalho ele fosse importante para mim. Eu construí meu ambiente de trabalho, o quê? Com boas amizades, onde eu partilhava do meu dia a dia, onde eu sorria, onde eu brincava, onde eu fazia com que aquilo ali se transformasse em um elo para mim, onde eu sentisse a vontade de voltar, tá? E aí, esse apoio psicológico, se você não consegue ter na família, por exemplo, tem muitas situações que você não consegue, você tem que participar de uma terapia. Gente, não tem erro nenhum de você participar de terapias, grupos de apoios, tá? Você participa de mini filmes, é uma reunião que você faz. Essas reuniões elas podem ser online, vocês podem participar de situações de rotina, de pessoas que estão passando a mesma situação que você e partilhar daquela situação e vocês vão ver o quanto isso é enriquecedor. Você consegue ter uma terapia ali ocupacional de uma forma que você consiga lidar com as suas frustrações no trabalho, tá? Apoio psicológico, não hesite em buscar apoio psicológico se você precisar, sejam de grupos de apoios, tá? De terapias também psicológicas. Vocês precisam equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Elas têm que estar, as duas têm que andar
em conjunto. Isso é uma estratégia de bem-estar e faz parte do seu elo de trabalhador, tá certo? Então, qual era a minha terapia? Meu trabalho, minha família, tá? Igreja, para mim, é uma terapia fundamental. Eu preciso estar inserida na igreja. Foi uma tosse, tá, gente? Foi um riso, não. Eu preciso estar inserida na igreja, no meu vínculo, né, com o pessoal da minha igreja, porque também é um elo de ligação saudável para mim e de apoio terapêutico, tá bom? E é isso, nós estamos aqui no ao vivo e se você quiser falar alguma coisa, você fique à vontade também para interagir conosco aqui. Estamos para te ouvir. De repente você traz para mim uma narrativa de algo que você já passou no ambiente de trabalho, seja de saúde ou não. Isso é importante ver como você soube lidar com isso, se você conseguiu lidar, se você conseguiu se desvencilhar daquele mal-estar no trabalho, né? Ou até mesmo uma rotina de trabalho positiva que você queira trazer para a gente. Isso é muito importante também para o nosso entendimento, ok? E aí, vamos falar sobre um futuro, que é o futuro da enfermagem. Quais são as tendências que são emergentes, que estão sendo inseridas aí no processo de trabalho da enfermagem? A telemedicina e a enfermagem digital, tá? Cresceu demais. Muitas pessoas fazem a enfermagem com o propósito de pós-graduações e também de fazer, por exemplo, outros cursos de graduação, né? Outros querem só ser inseridos no mercado como pós-graduação e não tem nada de errado nisso. Mas estão trabalhando, não tem tempo, então tem crescido muito a demanda do serviço de saúde à distância e que ele pode ser também super importante para o aprendizado de vocês à distância. Tem profissionais de saúde que trabalham à distância, tem vocês, eu acredito que de vocês já participaram de uma aula aliás, de um atendimento ambulatorial via internet, né? Via Meet ou WhatsApp, enfim, você teve um atendimento de telemedicina, por exemplo. Então, isso tem crescido muito. E esses cuidados personalizados e holísticos, que são as abordagens centralizadas no paciente como um todo, eu não vou cuidar apenas da doença do paciente, eu vou ter uma atenção nele no geral. É um paciente que ele vai ser tratado de forma holística, integral, tá? A atenção ao envelhecimento também tem crescido muito, como, por exemplo, a demanda dos cuidadores de idosos, tá? Então, é um futuro da enfermagem aí, essa parte de cuidador. Inclusive, os cuidadores de enfermagem, os cuidadores de idosos não formais estão se formando, né? Para que eles consigam alçar mais voos e aperfeiçoar mais e entender mais sobre o processo de trabalho, tá? E os pacientes geriátricos e crônicos têm também uma demanda muito alta de aperfeiçoamento de trabalho. Então, você que quer inserir-se nessa área de geriatria e de pacientes crônicos, é uma ótima oportunidade de trabalho para vocês. Então, pacientes paliativos, pacientes geriátricos, pacientes renais crônicos, pacientes que têm mobilidade reduzida, paciente deficiente de saúde mental crítica, né? Então, são aí projetos de trabalho para vocês que gostam de trabalhar com home care, cuidado do paciente residencial e também hospitalar. Então, são situações que têm crescido muito o futuro da enfermagem, tá? E aí nós vamos ter alguns direcionamentos. Preciso direcionar você para aquilo que você busca e nem você sabe. Como assim? Lembra que eu falei que eu já sabia o que eu queria quando eu fui inserida na graduação. Quando eu voltei a estudar, meu esposo falou para mim, disse o seguinte, você deve fazer enfermagem. Não escolha nenhum desses outros, tinham lá um leque de cursos que eu queria fazer. Ele disse, você vai fazer a graduação em enfermagem. Você tem um direcionamento já, você sabe o que você quer, você gosta disso, você ama a enfermagem. Quando eu falo da enfermagem, eu falo da enfermagem com amor. Às vezes as pessoas hoje em dia usam um termo de que a enfermagem não se trabalha de enfermagem com amor, é por amor, né? Com amor. É as duas coisas, gente. Nós trabalhamos por amor também, porque dinheiro nenhum paga um plantão de 24 horas, uma horinha, 2, 3 horinhas de descanso, tá certo? Então, você faz por amor, você faz porque você quer, tá? Porque se não for por amor, você vai sair. De uma forma ou de outra, você vai sair.
Então você precisa de um direcionamento. Onde atuar, como atuar, com quem atuar. Eu preciso entender para que eu vim e o que eu estou fazendo aqui. Não sou só um técnico de enfermagem com um currículo vago, que me formei em 2024, 2025, que seja, mas não tenho um curso de aperfeiçoamento. Eu não sei nem fazer uma punção, porque eu vou ter medo. Quando eu chegar lá para fazer uma punção no paciente, eu vou correr. Eu vou pedir ajuda, eu não vou puncionar ninguém, porque eu tenho medo de pegar uma veia. Então, você precisa se direcionar. Você precisa se qualificar, perder esse medo. E então, eu estou aqui para dizer para você que tem como esse medo passar, tá? E esse medo, ele vai sair quando você se aperfeiçoa. Não tem outra regra, não. Ou você se dedica, ou você se aperfeiçoa, você não vai ter como ser vitorioso nisso aí. No meu primeiro dia de trabalho, uma das coisas que eu fiz foi errar uma veia com gel. Eu peguei, não coloquei lá o gel, que a mulher ficou toda molhada de sangue, mas eu precisava me aperfeiçoar. E quando eu fui inserida em outro ambiente de trabalho, que foi na parte de clínica médica, eu pegava os pacientes que faziam um tratamento de lupus terapia, eram pacientes com um acesso venoso horríveis de conseguir. E aí eu não tinha habilidade, eu tinha medo, e eu pedia para as minhas amigas me ajudarem. E eu nunca esqueço uma delas, é minha amiga até hoje, né? Elisandra, tem Giliara, tem várias que fazem parte, Daniele, que a gente se segue até hoje. Eu nunca esqueço uma delas. Uma delas chegou para mim, me ajudou, fez, né? Todo o critério lá, que tinha que ser uma punção totalmente estéril, com luvas estéreis e tudo mais, aquela proteção toda que eu tinha que fazer no paciente para pulsionar, porque é um paciente altamente agressivo no sentido de imunidade, então eu não posso contaminar de forma alguma nem a punção, né? Lá, na verdade, não deve nem contaminar de outra forma, mas imagina um paciente de lupoterapia, né? Um paciente muito grave no sentido de imunoterapias, né? E aí, ela disse para mim: da próxima vez, você já me chamou aqui 2 vezes, da próxima vez você vai fazer, porque eu já lhe disse como é para você fazer e você precisa ir, tá? Naquela minha época, que eu me formei auxiliar de enfermagem, eu tinha uma situação à minha, disposição, que era o quê? Quando nós nos formávamos, nós tínhamos direito a participar de vários tipos de prova nos hospitais privados, aliás, privados não, mas o público, que é o Hospital Onofre Lopes, que é um hospital federal, e também a Maternidade Januário Sick, que é federal. Nós podíamos fazer uma prova naquela época para estudar lá, para aperfeiçoar as nossas práticas, trabalhando como voluntariado durante 3 meses. E aí, se você fosse bom, você era contratado para ser o quê? Para ser bolsista, e ganhava um valor. Você poderia ficar na bolsa por até 2 anos. E aí foi o que aconteceu comigo. Eu ganhei as 2 bolsas, tanto para Januário como para o Onofre Lopes. E aí no Onofre Lopes, quando eu ganhei a bolsa, não tinha esse negócio de o técnico de enfermagem ou auxiliar me ajudar, não. Eu ganhei a bolsa para trabalhar, era eu e mais 18 pacientes para dar conta, porque o meu dimensionamento naquela época não existia. Hoje você entra aí com um dimensionamento ao seu favor. E aí eu digo, realmente ela tem razão. O que vai ser de mim quando ela não estiver aqui, Elisângela, né? E o que vai ser de mim quando Marlene não estiver aqui, que era uma outra amiga, Áurea não estiver aqui, Giliara não estiver aqui, que naquela época não eram tão amigas como se tornaram. E aí eu disse, eu vou ter que dar a cara, né? Porque eu já vi, eu já fiz, eu já errei, já me ensinaram, agora eu preciso fazer. E foi aí nesse direcionamento, alguém me direcionou, mesmo naquele campo de batalha ali sozinha, eu hoje dou aula de punção venosa para você. Eu dou aula de uma intramuscular para você. Eu te garanto, eu dou uma boa aula. Então, eu tive um direcionamento. Você precisa ter um direcionamento. E esse direcionamento ele vai te levar ao sucesso, porque você vai ser aprimorado. Tudo é uma escada. Você começa de baixo. Você não pode ter medo de começar. Seu maior medo vai estar em começar. Começar a subir esse degrau pode te deixar, ó, com os teus olhos vendados, e você tem medo de cair lá de cima e simplesmente seu sucesso desmoronar. O que seria de mim se eu não acreditasse em mim, se a minha família não acreditasse em mim, se meu esposo não acreditasse em mim, se meus filhos não vissem em mim uma mulher que tanto quer vencer, quer ter sucesso, e eu ainda estou nem da metade do caminho que eu desejo estar. Então eu preciso estar o quê? Aprimorada. Eu preciso estar preparada. Eu recebi um adiantamento do que eu devo fazer,
né? Eu recebi um direcionamento, você vai. Olha, alguém disse que você tem que ir, mas agora depende de mim também me aprimorar, de me capacitar, de estudar, de estar focada nos ensinos, tá? Da minha escola, não ser aluno medíocre que fica cobrando de professor, slide, 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 não. Ser aquele aluno que vai nas literaturas, que busca também sozinho e vai ao professor tirando dúvidas. Isso é aprimoramento. É você se capacitar para chegar ao sucesso. E esse sucesso só depende de você, depende de você. É uma evolução contínua. Outra coisa super importante na carreira, você tem que ter empatia mútua. Essa empatia é fazer com que o seu paciente, o seu cliente, ele tenha empatia por você. Sabe, não tem coisa melhor de você estar no trabalho e você está com 24 horas de trabalho, e aí você volta para aquela enfermaria e o paciente olha para você, você está aqui de novo, você é maravilhosa, está cansada, né, bichinha? Vá, minha filha, depois vá tomar uma água, você já descansou, você já almoçou, você já lanchou. É tão importante essa empatia mútua que você vai ter em troca, né, do seu paciente. Você teve empatia para com ele, à noite ele teve empatia para com você. Isso faz com que você tenha o quê? Um refrigério na alma, um refrigério no seu trabalho. Você sente vontade de trabalhar cada vez melhor, porque você teve aquela empatia, você foi retribuído por alguém. Isso é importante também. E o perfil profissional? Como é que está o seu perfil profissional hoje? Ele está positivo ou está negativo? Ele está baixo ou está alto? Você tem ética profissional? Você tem, sabe o que é sigilo profissional? Você está preparado para o ambiente de trabalho? Se você está formado hoje, você está preparado se uma pessoa chegar para você e dizer assim, você quer dar um plantão hoje, eu pago R$ 180, você diz, não, porque eu não sei aspirar as vias aéreas de um paciente. Que perfil profissional você tem? Enquanto estudante, que perfil de estudante você tem? Você é um aluno que passa as noites estudando porque você não tem tempo do dia, sabendo se regrar, porque você precisa dormir também, mas você é um aluno que você está inserido num perfil profissional futuro, então você é um aluno que você tem positividade, você estuda. Agora, se você é aquele aluno que vai só copiar do que o colega fez e não pergunta nada ao professor, porque você não tem interesse em saber e você não sabe nem do que vai perguntar, então você está negativo nisso aí. Professor, estou assim, mas eu não quero, eu quero mudar. Esse é o momento? Esse é o momento. Você pode mudar esse perfil profissional, você ainda tem tempo, você pode se capacitar, você pode se aperfeiçoar, você pode perguntar, você pode ser inserido no mercado de trabalho quando você quer. Então você precisa estar preparado para o mercado de trabalho. Isso é resiliência. É você não ter medo de pular, sabe, do barco, ou até mesmo continuar no barco afundando. É você entender que você está num processo de cura. Muitas das vezes você passa por um processo e não soube curar. Curar suas dores, as suas frustrações infantis, as suas frustrações humanas, todos nós temos. Eu tenho frustrações, né? Eu cresci em uma família onde eu não tive nenhum dos meus irmãos em formação. Eu sou a única que tenho graduação da minha família. Isso era uma vitória para minha mãe. Diferente de todos os outros irmãos, eu queria estudar. Diferente de todos os meus irmãos, eu queria casar mais tarde, se fosse para casar. Mas eu tinha uma frustração que veio da família. Aquela situação de ser resiliente não funcionava muito bem com alguns aspectos familiares. E eu sei que você carrega isso para você também, porque eu sei que na sua família, ou na sua vizinha, ou você mesmo não é resiliente ainda. Mas você pode se tornar. Você pode acreditar em você, porque você não vai jogar esse curso fora, não. Não foi esse dinheiro que você jogou no lixo que você não vai transformar você num técnico de enfermagem infalível. Você pode se tornar um técnico de enfermagem infalível. Você tem que acreditar em você, acreditar que um salto ele pode ser autossuficiente e você pode transpor barreiras. E você pode ainda desvincular aquele passado que você tinha na infância, trazendo hoje para um crescimento espiritual maior, mais elevado, e você conseguir aí uma boa situação na sua vida acadêmica. E aí, o que que faz isso de você transformar você em uma pessoa hoje com um currículo profissional? E o que é um currículo profissional, né? É um currículo bem feito. É um currículo que você carrega ali todas as suas dores e frustrações, só que transformado em quê? Em uma profissão, em um desejo, em uma arma potencial para você conseguir seu primeiro emprego. E muitas das vezes você nem consegue transformar e transportar isso em um currículo. Entender que um currículo bem feito é aquele que é completo.
mas ao mesmo tempo objetivo. É sabendo o que você quer, ele deve carregar um conteúdo de qualidade, exaltando você, as suas competências profissionais desenvolvidas, e informando aquele que está lendo o que são mais interessantes que ele tem que ver em você. Então, esquece aquele currículo, sabe, cheio de tá, 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 tá. Aqui é um currículo, você pode colocar em forma de PDF. Quando você vai colocar um currículo em um ambiente profissional ali, pessoal, físico, você pode entregar um currículo objetivo, onde ali ele vai estar entendendo, esse aqui foi o objetivo, ele sabe o que ele quer. Ele é um profissional que ele é técnico de enfermagem, formado em 2024, 2025, que seja, mas ele tem aqui outras qualificações. Ele tem curso de cuidador, ele tem curso de aperfeiçoamento de drogas vasoativas, ele tem curso de hemodiálise, ele tem curso de... Esse profissional aqui está carregado. Esse profissional sabe o que quer. Ele é completo. Ele é um profissional que eu espero no meu mercado. E aí, você tem um currículo onde te diz objetivamente quem você é, quais são as suas qualificações, né? Ele te mostra para aquela pessoa, ele te dá um leque, ele te diz que você está ali feliz por estar entregando aquele currículo, mas é um currículo cru. É um currículo que te diz que tu é apenas João dos Santos Lima. Você só tem os dados pessoais, uma formação acadêmica, teve alguma experiência aqui e acolá, profissional, ainda misturou as experiências profissionais, você está procurando algo na enfermagem, colocou, trabalhou como balconista, trabalhou como vendedor de loja, e não tem nada a agregar. Vamos dizer que você não tem experiência profissional na sua área, mas quando você coloca na sua grade o seu currículo de aperfeiçoamento, você tem experiência, porque você vai ter estágios, você vai ter campo, você vai ter hora de trabalho, você vai ter hora de aperfeiçoamento de cursos livres, cursos didáticos, cursos que você foi inserido, você tem práticas. Aí a Alicia de Casserson, ela foi mais objetiva, ela colocou o nome e sobrenome dela em extensão. Ela fez um currículo bonito, ela colocou as suas personalidades, ela disse quem ela era. Ela não colocou uma foto 3x4 qualquer, ela está mostrando ali a sua competência também no seu sorriso, ela não tem medo de sorrir. Ela disse quem ela deu o telefone, ela deu o e-mail, ela tem Twitter, que agora não existe mais, né? Mas a Alicia tinha um Twitter aqui, mas ela deu a entender que ela está ali buscando algo melhor para ela. Ela já falou também aqui da formação e experiência profissional dela, ó, e inserindo os graus. E olha que currículo bem feito. Em que momento ela alçou todos esses conhecimentos? Ela tem a personalidade, o objetivo, ela é qualificada, ela tem o quê? Ela é inserida também na mídia. Mas olha, cuidado com o que tu posta na mídia. Tu não vai entregar um currículo para a tua empresa, é a tua foto de mídia, sei lá, uma situação que compromete a enfermagem, compromete o teu bem-estar. Então, muito cuidado com como você usa também as suas mídias, tá? Então, na próxima aula, nós vamos ter uma aula somente, porque essa aula são de tópicos, tá? Somente sobre elaboração do currículo profissional, elaboração do seu currículo profissional. Então, nós vamos ter uma aula aí bem interessante, uma horinha de aula de como elaborar o currículo profissional e como participar também desse currículo na elaboração e na entrega do currículo, que até a forma de você entregar faz toda a diferença, tá? Então, outra coisa super importante é também a alencar da entrevista de emprego. Então, como eu devo me preparar? Eu separei 12 tópicos super importantes aqui em uma entrevista de emprego. Primeira coisa, quando você vai ser entrevistado em um departamento, seja um hospital, uma home care, qualquer local que você vai entregar o seu currículo, você tem que estar preparado para a entrevista. Primeira coisa é pesquisar sobre a vaga da empresa, tá? Você quer trabalhar, por exemplo, numa sala de bariátrica, onde os pacientes vão sair de lá e você vai ficar num CRO, né, de bariátrica e entender como vai funcionar aquilo ali. Você não sabe nem o que é uma bariátrica, você não sabe quais são os cuidados intra hospitalares daquela paciente, não sabe como foi a cirurgia, não sabe quem é a equipe, como funciona. Então, você precisa entender sobre a sua vaga. Você precisa entender, inclusive, que empresa é essa, né? De onde ela surgiu? Você vai entregar o seu currículo no hospital, não sabe quando ele foi inserido no mercado, não sabe quantos anos ele tem aqui, não sabe quando foi inaugurado,
não sabe quais são as áreas que esse hospital trabalha, não sabe se ele é intensivista, não sabe se ele é grande, médio ou alto porte, você não sabe de nada. Então, a sua entrevista foi invalidada. Você pode ter certeza que eu não contrato você. Você chega para mim numa minha empresa, não sabe nem de onde eu vim, não sabe meu nome, tá errado o negócio aí, tá? Saber como falar de si mesmo. Falar de si mesmo é uma coisa super importante, muitas pessoas não sabem e se exalta de forma errônea, de forma muito prejudicada, no sentido de esnobar o outro. Quando você vai falar de você, você tem que falar de você exaltando as suas qualidades reais e não desmotivando a qualidade do outro. Por exemplo, costuma-se numa entrevista de emprego a pessoa perguntar como você é, você diz, eu sou diferente do meu colega, que às vezes fazia isso com o meu paciente. Eu não, eu já chegava logo cedo, separava medicamento, fazia logo os sinais vitais. Tinha um colega meu que era, você está entendendo? É falar de si. Falar de si, exaltar a si mesmo, mas dentro daquilo que você é real. Não vá mentir. Não vai dizer que você fala duas línguas que você não fala, porque você vai ser descoberto. Vai chegar um paciente lá gringo e você não vai saber nem dar good night para ele. Então, muito cuidado do que você fala. É ser real, autêntico. Isso é importante. A sua entrevista é super importante porque ela diz quem você é, tá? Conhecer as perguntas mais comuns em uma entrevista. Então, tem várias entrevistas de campo mercado que vão perguntar o que você deseja fazer aqui, o que você almeja, por que eu devo te contratar? Você deve contratar porque eu sou bom, eu sou maravilhoso. Eu sou bom mesmo no que eu faço. E eu estou aqui porque eu tenho certeza que eu vou conseguir alçar voos, assim, eu vou crescer junto com essa empresa. Eu preciso dessa empresa para fazer com que eu invista em mim também. Eu posso ser um contribuinte a mais nessa empresa. Então, conhecer essas perguntas são super importantes. Nós vamos conversar sobre isso na próxima aula e vamos falar sobre currículo e o que vai ser entrevistado e como ser entrevistado, tá? Falar claramente, ter postura, né? Nada de atropelar, respirar fundo. Se você vê que vai errar uma palavra, você não sabe usar aquele termo, você utiliza uma outra palavra que tem o mesmo significado. Não fecha os olhos, respira, pode dizer: eu estou um pouco ansioso, mas o meu nervosismo não vai atrapalhar o que eu tenho a oferecer. É normal você estar nervoso, a pessoa vai saber que você está nervoso, não precisa mentir para ela não, tá? Mas tenha calma, postura, é uma postura daquela pessoa que está ali com altivez, que sabe o que está falando e que entende do assunto, tá? Roupas, tá, gente? Roupas adequadas. Ter o cuidado. Agora sim, existe entrevista de emprego que agora você pode ir de qualquer jeito, roupa rasgada, calça jeans rasgada, mas uma entrevista de emprego no hospital não é assim, tá? Existem pessoas que até gostam, né? E da forma de como você se veste, seja mais. Uma entrevista de emprego para técnico de enfermagem não é assim. Você sabe que vocês têm que estar com a roupa, né, limpa, com a postura, roupa adequada, nada de decote, nada de muitas joias, tá, gente? De argolas, encher o pescoço de santinho, né? Porque, ai meu Deus, esse emprego vai dar certo. Aí bota Nossa Senhora, mais um crucifixo, mais Santo Antônio, mais um monte de santo ali para conseguir aquele. Para ter cuidado, né? Deixa a sua figuinha de arruda, que minha mãe já tinha uma figa de arruda, que era para dar sorte, né? Então, mais assim, que seja uma coisa, sabe, não tão clara, que seja sua, que você não queira mostrar, você não pode exibir aquilo ali, tá? Olhe sempre nos olhos do entrevistador, não tenha medo de olhar nos olhos dele, converse com ele. Se você não consegue olhar nos olhos dele, olha para a ponta do nariz, que dá a mesma coisa, tá? Olha na ponta do nariz do entrevistador que você vai estar olhando dos olhos dele, é a mesma coisa. Não olha para a boca, que ele vai perceber que você está olhando para baixo e está ali tentando entender o que ele está falando. Então, olha para a ponta do nariz, que vai ter a mesma percepção que você está entrando nos olhos daquela pessoa. Você tá ali, mesmo com nervosismo, mas está ali não abalado. O nervosismo não te abalou, tá certo? Seja verdadeiro, não pode mentir, tá? Você vai ser descoberto, nem se preocupe. E você sendo descoberto, você ganha o quê? Você ganha más falas. Você vai ter uma pessoa falando mal de você, que vai falar para outra, vai falar para outra, você vai estar envolvido aí numa situação de desagrado, constrangedora, e você não vai querer isso para você.
Valorize suas competências acadêmicas. Se você é técnico de enfermagem, somente técnico, você é técnico de enfermagem. Dê valor ao que você fez, tá? Se você é cuidador, você é cuidador. Se você é enfermeiro, você é enfermeiro. Então, se qualifique para aquilo ali. Dar valor às suas competências é saber quanto você merece receber. Também, entre outras situações, tá? Respire fundo, eu já falei. Mais uma vez, sempre respirando fundo, né? Mas ter cuidado de não estar ofegante. Não vai demonstrar também estar ofegante lá, respirando a cada 2 segundos, tá certo? Não entendeu algo? Pergunte com clareza. Por gentileza, o senhor pode me repetir novamente? Eu não entendi o questionamento. Não entendi o que o senhor abordou. Ah, entendi. Não entendeu? Diga, não entendi. Não tenho clareza ainda nesse assunto, mas eu posso me esclarecer. Mas eu estou aqui para aprender, né? Isso pode acontecer, tá? Prepare perguntas para fazer o entrevistador. Então, você pode preparar perguntas também com relação à empresa, salário, não tenha vergonha de perguntar com relação ao salário, carga horária, né? Como é o serviço, como são as demandas naquele ambiente, tá certo? E outras situações, como onde passa o ônibus, por favor, não pergunte a ele, porque ele não vai saber. Aí você pode perguntar lá fora, as meninas da recepção, com certeza elas vão te informar. Mas não pergunte, por favor, o senhor sabe se aqui passa o ônibus 104? Não, não faça isso não. Isso aí você pergunta lá fora. Muito provavelmente o entrevistador não sabe nem que lugar você veio. Então não vai ser naquele momento que você vai dizer. Isso aí são pertinentes à entrevista de emprego, tá? Chegue antes do horário marcado. Marcou de 14 horas, não vai chegar lá às 14 horas. Chegue antes, tudo pode acontecer, imprevistos acontecem, inclusive pode se adiantar 15 minutos antes da entrevista, tá? Marcou para 10 pessoas, chegaram 8. Você não chegou cedo, aí você perde, né? Então, sim, chegue cedo na entrevista de emprego, super importante para vocês. Você pode falar sobre você? Sim. É uma pergunta que é muito audaciosa e na entrevista de emprego você pode até se espantar com isso aí, porque parece ser simples, mas não é. Falar de você não é um ato simples. Exige que você realmente tenha um preparo e que você saiba quem você é, né? Porque ao mesmo tempo que você está falando para o entrevistador, você pode mentir sem querer. Então, nessa pergunta, você tem que mostrar, né, quem você é, porque ele está querendo recrutar ali um perfil, mas você não sabe que perfil é adequado para a sua empresa. Então, mostre-se, diga quem você é, partilhe das suas experiências, dos exemplos de vida que você tem, das crenças que você tem, da sua religiosidade. Foque também no seu perfil, que encaixa no seu cargo e mostre para ele que você está à altura daquela empresa, porque você está incluída nas experiências. Você sabe que empresa é, lembra? Você sabe o que é que ela está procurando, então você tem que ir lá qualificado. Então não vem dizer que se ele está procurando uma pessoa que trabalha em UTI, você nunca viu uma UTI na vida, tem qualificações para UTI. Não tem. Então tem que ser sincero nisso aí. Ilustre suas habilidades. Com ela, você agrega que está ali para ajudar também ao time que já existe. Isso faz uma facilitação grande numa entrevista, dando exemplo daquilo que vocês fazem. Todas as vezes que eu vou fazer a entrevista de emprego, eu digo quem eu sou, o quanto importante eu sou no meu meio de trabalho, como eu sei trabalhar com as pessoas e o quanto eu gosto de trabalhar com as pessoas e várias outras coisas, porque eu tenho muitas coisas de experiência, né? Eu tenho muita experiência a desejar, aliás, a captar, né? E como ser uma pessoa melhor. Como eu posso ser uma pessoa melhor para fazer essa entrevista acontecer e ter realmente uma situação de empoderamento? Eu tenho que me autoconhecer, saber quem sou eu. Eu tenho que melhorar os meus relacionamentos, esses meus relacionamentos interpessoais exigem que eu consiga de mim o melhor do meu eu, tá certo? Exercitar a gratidão é ser grato pelo que você tem, mesmo que você não esteja inserido no mercado de trabalho. Eu estou aqui buscando um trabalho, mas eu sou uma pessoa feliz. Ainda que eu não consiga o meu objetivo, eu tenho a certeza que o meu objetivo está pronto para mim, aonde quer que ele esteja, e eu vou chegar lá. Isso é gratidão, é ser grato pelo momento, tá? Quando você se mostra grato, você se mostra também otimista, porque você confia, você tem certeza das situações que você está vivenciando e quanto você é merecedor daquilo ali. Uma hora vai acontecer, nem se preocupe. Ter empatia, empatia pelo outro, né? Nós falamos para que esse outro também tenha empatia para você.
melhore sua espiritualidade e tenha uma conexão sua com o elo que você acredita. Eu acredito em Deus. Então, a minha espiritualidade vem dele. Tudo que eu sou vem dele. Ele me fez ser a pessoa que eu sou. De onde eu vim, eu sou uma pessoa rica em todos os sentidos, sejam materiais e espirituais. Eu tenho foco, que às vezes esse foco ele realmente não está tão alto, mas sempre tem alguém ali a me levantar. Tem Deus me sustentando e tem a minha família. Eu vivo pelo bem-estar dos meus familiares, pelo bem-estar do meu esposo, pelo bem-estar dos meus filhos. Isso me dá uma motivação para que eu seja cada vez melhor. Para que eu seja cada vez melhor, eu conseguir também ter o meu autocuidado, cuidar de mim, cuidar do meu cabelo, da minha pele, cuidar do meu campo de visão, né? Que as pessoas estão me vendo quem sou eu. O meu vestir diz quem sou eu. E esse meu vestir não diz quem sou eu por roupas de grande qualidade, não, de grife. Porque você pode se vestir tão bem quanto qualquer um de grife, com roupas aí, aquela que você consiga ter o acesso. Mas eu estou falando do autocuidado, do se sentir, de estar bem, de estar cheirosa com o que você tem para se colocar como cheiroso. Você está entendendo? Essa espiritualidade transcende. Quem está do seu lado vai reconhecer quem é você. Tenha hábitos saudáveis na alimentação, na sua rotina de caminhada, na sua rotina física mesmo. Participe, né? Pratique esportes. Uma das coisas que mais vai fazer você sentir falta na enfermagem é a participação de esportes e de hábitos saudáveis. Infelizmente, então você tem que começar de agora a saber se não condenar o seu corpo, tá? Porque são muitos plantões, é muita convivência, é muito lanche. Você viu aí, eu mostrei, né? Lanchando açaí de madrugada. Então, ter esse cuidado também de hábitos saudáveis, manter esses hábitos no seu ambiente de trabalho faz com que você tenha uma vida também menos insalubre, né? Porque existe a insalubridade em algumas situações, mas que você não condene o seu corpo por si só, tá? E que você consiga ser uma pessoa cada vez melhor. Isso é um projeto nosso para você. Melhor que ontem, você tem que ser hoje melhor que ontem. E ontem você não estava tão bom quanto hoje, e hoje você está menos do que amanhã, porque amanhã você vai estar melhor ainda, porque depois dessa aula eu tenho certeza que você se transformou e que você vai se preparar para o mercado de trabalho, ok? Muito obrigada, foi muito bom estar com cada um de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito a alcançar. O objetivo da enfermagem ela veio para que você alcance sonhos inalcançáveis. Esses sonhos inalcançáveis, gente, não existe. Quando nós sonhamos, e esse sonho é um projeto também daquele que colocou no mundo, ele dá certo, ele faz acontecer. Eu hoje sou enfermeira devido também a principalmente Deus que me deu essa qualidade, essa força de vontade de falar com o amor da enfermagem, mas a minha família, o meu elo com meu esposo, com os meus filhos e meus amigos, que tanto sabem o que a enfermagem é para mim. Faça da enfermagem também a sua vida, com amor, com espiritualidade, e entenda que a enfermagem ela pode ser por amor, sim. Basta você querer. Basta você se dedicar e ampliar para os novos horizontes, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou me despedindo por aqui, mas vou continuar com vocês. Eu vou só passar essa aula adiante, no caso eu vou parar de gravar, né? E essa aula vai estar inserida para vocês já já. Já já que eu digo 2, 3 dias, tá, gente? Para quem não conseguiu assistir essa aula, tá bom? Vou interromper a gravação. Um beijo para vocês, mas eu fico com vocês aqui se vocês tiverem alguma dúvida para conversar e partilhar comigo via WhatsApp, via o número da nossa escola, via também